Naquela escola pública no interior do bairro, antes mesmo do primeiro aluno cruzar o portão, Dona Cida já estava lá. De uniforme simples e um coque mal feito, ela empunhava o rodo como quem segura um troféu invisível. Não era apenas uma auxiliar de limpeza, era guardiã dos corredores, cuidadora invisível da rotina escolar. O barulho do balde com água suja era o som do dever sendo cumprido com dignidade. Dona Cida não fazia alarde. Era daquelas mulheres humildes que acreditam mais em fazer do que em aparecer. Passava pelos cantos da escola como vento leve, presente, mas pouco notado. A limpeza escolar era sua missão silenciosa, feita com capricho e sem reclamar, mesmo nos dias mais difíceis. Sabia que seu trabalho não estampava mural, mas era o que sustentava seu mundo. Ela limpava os banheiros com a mesma dedicação que outros dariam a uma sala de reunião. Lugar limpo é sinal de respeito, dizia baixinho, como se educasse até os azulejos. Alguns poderiam achar exagero, mas para ela, manter aquele chão brilhando era uma forma de ensinar, mesmo sem dar aula. Ali morava sua força feminina, fazer muito com quase nada. Enquanto a escola ainda dormia, Dona Cida já sonhava acordada. Sonhava com o futuro do filho, com a formatura escolar que ela mesma nunca teve, com uma vida em que o esforço não passasse despercebido. Era uma mãe humilde, dessas que fazem do trabalho o maior discurso de amor que um filho pode receber. Só que até então, ninguém a via assim. Alguns professores cumprimentavam Dona Cida com um aceno apressado, outros nem a viam. Ela era como o som do ventilador de teto, presente, mas ignorado na pressa das aulas. Apenas uma ou duas docentes lembravam seu nome. Para a maioria, era simplesmente a moça da limpeza. A maternidade invisível começava ali, entre vassouras e olhares desviados. Curiosamente, os que mais a respeitavam eram os mais antigos. Sabiam que a escola só funcionava porque existiam mulheres como ela, sustentando a base. Mas entre os novatos, o olhar era quase sempre automático, impessoal, como se a presença dela fosse parte do prédio e não da equipe. Era um retrato da sociedade, onde o trabalho digno é visto, mas raramente valorizado. Mesmo assim, Dona Cida nunca revidava. Guardava o orgulho de mãe no bolso do uniforme e seguia. Era discreta, mas enxergava tudo. Quem agradecia, quem ignorava, quem zombava. Cada um limpa o que pode, dizia em pensamento, esfregando os azulejos enquanto ouvia conversas que jamais a incluíam. E isso doía mais do que qualquer sujeira difícil de tirar. Os alunos, em sua maioria, também não a enxergavam de verdade. Sabiam que ela estava lá, mas não sabiam quem ela era. Chamavam-na de a faxineira, como se isso fosse tudo. Mal sabiam que, atrás daquele avental, havia uma mulher que inspirava, uma mulher que criava sozinha um filho brilhante. Mas essa parte da história ninguém conhecia, ainda. Mateus era o oposto do que esperavam de um filho da faxineira. Silencioso, atento, andava com os livros abraçados como se carregasse um escudo. Enquanto os outros corriam no recreio, ele buscava refúgio na biblioteca da escola. Sabia que o conhecimento era sua chance. E estudava como quem quer fugir de um destino que não escolheu. Tinha um caderno velho, com folhas já soltas, mas cheias de sonhos rabiscados. Nunca faltava às aulas, mesmo gripado ou cansado. Professores o elogiavam, mas poucos ligavam sua dedicação à história por trás. Era apenas o garoto quieto da turma, embora sua mente fervilhasse de ideias. Mateus não era só inteligente, era determinado. Alguns colegas, no entanto, achavam graça. Zombavam dele, diziam que só tirava nota boa porque queria ser o orgulho da escola. Outros comentavam em tom maldoso: esse aí só estuda para fugir do balde e do pano de chão da mãe. Era o tipo de bullying escolar que não grita, mas fere. E Mateus, mesmo doendo, seguia em silêncio. Dona Cida percebia tudo. Sabia que seu filho sofria, mas também conhecia sua força. Sempre dizia: filho, deixa falarem.
Quem limpa o chão também pode pisar em palcos grandes. E essas palavras se tornaram o alicerce da superação familiar deles. Enquanto o mundo tentava diminuí-lo, ela empurrava-o, mesmo que invisível, para o alto. Era no recreio que o veneno escorria em forma de piada. Quando Mateus abria o lanche embrulhado com carinho por Dona Cida, alguém soltava: "Esse aí deve ter vindo junto com o balde de limpeza." Risos disfarçados, tapas no ombro, e o garoto fingia que não ouvia, mas ouvia. E como? Aquilo grudava feito sujeira difícil de sair. Certa vez, deixaram um pano de chão em cima da carteira dele. Em vez de confrontar, Mateus respirou fundo, tirou o pano com calma e sentou. O gesto incomodou mais do que qualquer grito. Era como se ele dissesse: "Podem tentar me sujar, mas não vão me manchar." Por dentro, claro, doía, mas ele já sabia. Dignidade no trabalho não é ofensa, é escudo. Bullying escolar às vezes vem disfarçado de brincadeira. E quando se é filho de alguém que limpa o chão por ofício, o peso vem dobrado. Mateus aprendeu a engolir a vergonha e a transformá-la em combustível. Eles não sabem o que é levantar às 5 para ajudar a mãe a separar o uniforme com cheiro de cândida, pensava, e seguia. Dona Cida notava quando o filho chegava mais calado. Às vezes, tinha vontade de ir até a sala e exigir respeito, mas se conteve. Sabia que precisava fortalecê-lo por dentro. Continuava a repetir: "Você vai vencer sem precisar humilhar ninguém." Era o tipo de ensinamento que não vem de livros, mas que molda um homem. E Mateus estava sendo forjado. Dona Cida observava o filho estudar até tarde, mesmo depois de um dia inteiro de trabalho. Às vezes, cochilava no sofá com o uniforme ainda sujo, mas acordava sorrindo ao ver Mateus debruçado sobre o caderno. "Ele não tem muito, mas tem foco", murmurava, ajeitando o avental. Aquele menino era sua oração atendida, mesmo sem ter pedido em voz alta. Não havia mesa de estudo, só uma cadeira torta na cozinha. Os livros vinham de doações ou do lixo escolar que ela reciclava com respeito. Ainda assim, Mateus fazia resumos, destacava palavras, sonhava. E ela, em silêncio, sonhava junto. O orgulho de mãe não se media em palavras bonitas. Se media no brilho do olhar quando ele dizia: "Passei." Ela nunca entendeu de fórmulas ou redações, mas sabia reconhecer esforço. Guardava os boletins do filho como quem coleciona medalhas invisíveis. Às vezes, comentava com a vizinha: "Mateus vai ser alguém, você vai ver." E mesmo que dissessem: "Todo mundo diz isso do filho", ela sorria, porque no fundo sabia, ele já era alguém. O lar deles era pequeno, mas o amor cabia inteiro ali. Em cada roupa lavada com carinho, em cada lanche simples embalado com cuidado. Dona Cida não podia dar tênis de marca, mas dava presença. Não podia pagar cursinho, mas dava incentivo. E foi nesse terreno fértil de amor e superação familiar que Mateus cresceu, forte, mesmo entre pedras. O fim do ano chegou como um suspiro longo e esperado. Na escola, os preparativos para a formatura do ensino fundamental movimentavam os corredores. E lá estava Mateus, não só entre os concluintes, mas como destaque da turma. A diretora, emocionada com seu desempenho, fez questão de convidá-lo para representar a classe com um discurso. A notícia deixou Dona Cida em choque. Ela, que sempre passou despercebida, agora veria o filho subir num palco, microfone na mão, sendo a voz de uma geração. Correu atrás de uma roupa emprestada, lavou o tênis mais branco que pôde e separou o uniforme de Mateus com o mesmo zelo de quem prepara um altar. Não era só uma formatura, era um milagre cotidiano. Na noite anterior quase não dormiram. Ele repassava o discurso, ela repassava memórias. "Lembra quando você chorou porque não tinha lápis novo?" disse ela. "E agora vai falar na frente de todo mundo." Mateus sorria tímido, mas por dentro ardia uma chama. Era mais do que uma cerimônia, era o reconhecimento público da caminhada que fizeram juntos. Na escola, as cadeiras foram alinhadas, as bexigas penduradas, o palco montado.
Mas em casa o maior enfeite era a esperança. Dona Cida preparou o lanche do filho como sempre, mas com as mãos trêmulas. Vai dar tudo certo, disse, mesmo com o coração acelerado. E foi ali, naquele café simples de manhã cedo, que começou a noite mais importante da vida deles. O dia da formatura amanheceu radiante, mas com nuvens prontas para se formar no coração de Mateus. Como de costume, Dona Cida chegou cedo à escola para trabalhar. O uniforme azul, já um pouco gasto, contrastava com a decoração festiva da quadra. Enquanto esfregava o chão do banheiro, alguns alunos passaram rindo. "Olha lá, a mãe do orador limpando privada." A frase cortou o ar como um tapa silencioso. Mateus, que acabava de chegar com sua camisa social alugada, ouviu cada sílaba. Ficou paralisado por um segundo, com o convite na mão e o peito apertado. Fingiu que não era com ele, mas o coração sabia. Era sim. Às vezes, a pior vergonha não é a nossa, é a que tentam jogar sobre quem a gente ama. Outros colegas riram, talvez sem maldade, talvez por ignorância, mas aquele riso doeu. Era como se o esforço da mãe estivesse sendo enxugado junto com o sabão do piso. Mateus apertou os lábios, olhou para o chão, o mesmo chão que a mãe limpava. Sentiu uma mistura de raiva, tristeza e impotência, e por um momento pensou em desistir do discurso. Enquanto isso, do outro lado da quadra, Dona Cida seguia seu trabalho com dignidade no olhar. Ouvira as piadas? Talvez. Sentir a vergonha? Nunca. Sabia que aquele momento não era sobre ela, era sobre o filho. E se pudesse falar com ele naquele instante, diria apenas: "Levanta essa cabeça. Eu limpo o chão, mas nunca abaixei a cabeça para ninguém." A quadra estava cheia. Pais com celulares prontos, alunos ansiosos, professores sorridentes. Mateus, porém, estava em silêncio. Sentado na primeira fileira, ajeitava o colarinho pela quinta vez. As mãos suavam. O coração parecia tropeçar dentro do peito. Era o orador da noite, mas a voz, que sempre foi sua aliada, agora ameaçava falhar. Do palco, via-se o brilho das luzes, os balões e a faixa com o nome da turma. Mateus olhava tudo, mas via pouco. O eco das piadas ainda dançava em sua mente. O orgulho de filho da faxineira, que sempre carregou com firmeza, agora pesava como um fardo. Por um instante, pensou em fingir um mal-estar, em não subir, em sumir. Foi quando ele a viu. Lá no fundo da arquibancada, sentada entre mães com bolsas caras e sorrisos ensaiados, estava Dona Cida. De roupa simples, cabelo preso e um sorriso. Ah, aquele sorriso. Era pequeno, mas firme, como quem dizia: "Vai, filho, eu estou aqui." Não disse nada, mas disse tudo. Foi o empurrão que Mateus precisava. Ele fechou os olhos, respirou fundo e se levantou. Cada passo até o palco parecia mais longo que todos os anos escolares juntos. A cada degrau carregava o peso do bullying, da luta, da invisibilidade da mãe. Mas também levava a força feminina que o criou, o orgulho silencioso e a certeza de que aquele microfone era mais que som, era voz, era reparo. O microfone tremia entre os dedos de Mateus. A quadra, que segundos antes parecia cheia de vida, agora era puro silêncio. Todos esperavam o aluno destaque da turma brilhar, mas ele só conseguia pensar em Dona Cida. Engoliu seco, ajeitou o papel dobrado no bolso e tentou sorrir. A voz saiu baixa. "Boa noite a todos." Começou agradecendo como mandava o protocolo. Aos professores, à direção, aos colegas. Mas não era ele ali. Era um molde, uma sombra. O olhar vagueava pela plateia, buscando algo que nem ele sabia o que era. A emoção subia como maré. Uma pausa longa, desconfortável. Um burburinho leve começou entre os convidados. Mateus abaixou os olhos. Por um segundo, tudo pareceu desmoronar. Mas então, olhou de novo para o fundo da quadra. Dona Cida continuava ali. De mãos cruzadas no colo, olhos marejados e aquele mesmo sorriso pequeno, resistente. Foi como se dissesse: "Seja quem você é." E naquele instante, Mateus respirou diferente.
profundo, decidido. Guardou o papel, largou o script e olhou direto para a plateia. A timidez deu lugar à verdade. Eu ia dizer algo ensaiado, começou com a voz mais firme, mas hoje quero falar de onde eu vim e de quem me trouxe até aqui. A tensão virou atenção. A história, até então abafada, começava a ser contada com a alma, e ninguém ousava piscar. Mateus respirou fundo. O silêncio na quadra agora era reverência. Todos os olhos estavam nele, mas ele só enxergava um, o de sua mãe. Muitos aqui riram da minha mãe por ela limpar banheiros, disse, com a voz embargada, mas firme. Mas foi limpando o chão que ela limpou meu caminho. A frase caiu como um raio. E ninguém teve coragem de rir. Cada pano que ela torceu foi um livro que eu pude abrir. Cada hora a mais que ela trabalhou foi uma hora que eu pude estudar, continuou. Enquanto muita gente aqui fingia não vê-la, ela estava me ensinando sobre dignidade. O discurso emocionante deixou até os mais céticos sem palavras. Era como se cada sílaba esfregasse a alma de quem já zombou dela. Se hoje eu estou aqui, é por ela. Pela mulher que acorda antes do sol e volta para casa depois da lua. Pela mãe humilde, forte, invisível para muitos, mas gigante para mim. Os olhos marejados não eram só os dele. Era o peso da verdade tocando até quem achava que já sabia o que era sucesso. Ela me ensinou que dignidade nunca suja a alma. Não havia floreios, só verdade. E é da verdade que nascem as histórias que tocam. Mateus não fez discurso para brilhar, fez para iluminar. E ao nomear sua mãe ali, diante de todos, transformou aquela mulher da limpeza na mulher que inspira. O filho da faxineira limpou o palco com palavras. E ninguém, absolutamente ninguém, ousou interromper. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. A quadra ficou suspensa no ar, como se o tempo tivesse parado para digerir o que acabara de ser dito. Então, lentamente, uma salva de palmas tímida começou e se transformou em aplausos de pé. Professores, alunos, pais, até os que riram no recreio, agora choravam em silêncio. Era impossível continuar o mesmo depois daquelas palavras. A diretora, normalmente contida, enxugava as lágrimas sem disfarçar. Um professor de matemática, conhecido por ser rígido, aplaudia com os olhos marejados. Alunos que antes ignoravam Mateus, agora o olhavam com respeito genuíno. Era mais do que reconhecimento público, era reparação silenciosa. O filho da faxineira se tornara espelho. Dona Cida levantou devagar. As pernas tremiam, mas o coração batia firme. Olhos cheios d'água, rosto corado, ela não sabia onde pôr as mãos. Mas quando Mateus desceu do palco, ela abriu os braços como se esperasse aquele abraço a vida inteira. E ele foi, inteiro, vulnerável, grato. Ali, entre lágrimas e aplausos, selaram uma história comovente de amor e superação. Não houve flores, não houve prêmio, não houve troféu, mas houve algo maior, o respeito. Pela primeira vez, Dona Cida não era apenas a moça da limpeza. Era a mãe que inspirou um filho a honrar suas raízes com coragem. Era símbolo de força feminina, de maternidade invisível que finalmente ganhava luz. Era, enfim, vista como mulher que transforma. Existem discursos que a gente decora e outros que a gente vive. O de Mateus foi desses últimos. Não foi feito para impressionar, foi feito para libertar. E libertou. Libertou sua mãe do anonimato, libertou colegas da ignorância, libertou o próprio Mateus do silêncio que ele carregava há anos. Quando a verdade vem do chão, ela sobe direto para o coração. Naquela noite, ninguém saiu da escola do mesmo jeito que entrou. Aquela história comovente ficou ecoando em cada canto da quadra, nos corredores e até nos banheiros que Dona Cida limpava. Porque às vezes é a mulher invisível quem ensina a maior lição. E essa lição se chama dignidade, trabalho digno, amor sem vaidade, educação e respeito. Quantas mães humildes você conhece que seguram o mundo com as mãos calejadas e o olhar firme? Quantos filhos orgulhosos estão por aí,
com histórias que merecem ser contadas, mas nunca foram ouvidas. Essa é uma daquelas histórias que tocam, que transformam, que inspiram. E se você chegou até aqui, é porque ela te tocou também. Agora eu quero saber, você já conheceu alguém assim, que te ensinou tudo mesmo tendo tão pouco, que calou o mundo com um gesto simples e verdadeiro? Comenta aqui embaixo e diz de onde você está assistindo. E se essa história te emocionou, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa lembrar do valor das coisas simples.